Com o passar dos anos, nós mulheres conquistamos muitas coisas. Mas será que a maternidade ficou mais fácil? Eu sou Camila Tenório e essa é a maternidade que é sobre você. Diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, hoje nós temos um episódio muito especial com a convidada mais especial ainda, minha mãe. Seja bem-vinda, mami! Oi, meu amor. Prazer enorme estar aqui com você. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estamos juntas e misturadas nesse amor, nesse seu projeto lindo, que a sua mãe é sua fã número 1. Te amo. Gente, travei, mãe. Minha mãe, seja muito bem-vinda. Ok. Hoje o tema tá babado, porque nós vamos falar sobre maternidade de gerações. Eu e minha mãe estava conversando esses dias sobre a maternidade da época dela, falando sobre as minhas dificuldades, sobre as dificuldades dela, e trocamos muitas figurinhas. E a gente achou super legal, né, mãe, elaborar um pouquinho aqui com vocês, porque é algo que a gente vê que todas nós passamos. E, mãe, para começar, vamos lá do início. Fala. Para começar, a primeira diferença que eu vejo gritante, assim, na minha geração para a sua, eu queria até entender como foi isso para você, foi o início de tudo, né? Assim que a gente tem o bebê. Naquela época... Mãe, vai Naquela época... Naquele momento... Sim. Naquele momento... o pai, ele não era tão presente, né? Não tinha tanta essa... Não sei se é perspectiva ou consciência mesmo paterna. E mesmo, no caso, comigo, mesmo eu tendo você, foi muito importante ter também o pai junto, né? E eu vejo que as mamães, as minhas amigas e as mães que são da minha geração, os homens já têm essa consciência um pouco maior. Como é que foi para você, naquela época? Você tinha essa perspectiva, os homens tinham essa inclinação para ajudar, vocês ficavam mais com as mães, como é que era esse início mesmo? Eu acredito que a consciência hoje, a consciência materna hoje, e aqui eu não vou estar falando das mimimices, Sim. mas a consciência paterna hoje, ela é mais consistente. Embora os homens hoje saibam melhor o seu papel, não quer dizer que, né, façam o melhor Sim. papel. Porém, naquela época, era mais o homem, era mais validado por ser apenas o provedor. E não era tão consciente isso, né? Embora a gente também estivesse na jornada, no trabalho, e depois a gente vai estar falando, né, sobre essas diferenças, que era completamente diferente de hoje, eu acredito sim, que hoje se tem mais consciência do papel paterno, né? Mas também tem muita cobrança, tem muito ruído nessa comunicação e nesses papéis. Mas nessa época, mãe, com relação a isso do homem, você sentia essa falta? Era consciente para a mulher também? Ou não? Era tipo assim, o papel dele era realmente ir lá trabalhar? Era algo que não era muito discutido. Uhum. Não era muito discutido porque não se colocava essa necessidade, sabe, na mesa. Vamos conversar sobre esses papéis mais definidos. Mas você sentia falta? Com certeza. Né? As mulheres sentiam falta, mas não era colocado em jogo ali? Não era. Não era algo que... os papéis supostamente já estavam definidos de uma forma e não era discutido o como viabilizar, né, esse papel mais presente. Com relação a isso, a isso em específico, do papel do homem, principalmente nesse início, eu vejo que tem muita coisa que precisa melhorar ainda, porém, entretanto, todavia, eu vejo que há um movimento maior dos homens, né, para com as mulheres, de estarem, de realmente, assim, pesquisarem, estudarem. Eu vejo muito mais isso aflorado nos homens hoje em dia. É porque os dois hoje, tanto o homem quanto a mulher, esse é o meu ponto de vista, os dois têm que estar em plena parceria. Isso eu estou falando de uma relação saudável. Precisa estar em plena parceria porque os dois também trabalham, né? Hoje tudo mudou. A perspectiva hoje, financeiro mudou, as colocações também mudaram, os saberes também mudaram, ou a gente está se percebendo mais.
Mas ou você tem essa conexão com o seu parceiro de parceria, ou você está fadado ao fracasso. E o primeiro fracasso é aquilo que vocês, nessa sua geração, que a gente já sentia, mas hoje muito mais, que é a fadiga, esse cansaço, né? Essa maternidade cansada. Foi um ponto bom, mãe, que eu queria falar, a segunda etapa era justamente sobre isso. Eu lembro que a minha experiência, quando eu tive a Ana Lu, a gente brinca sobre isso hoje, né? Mas eu entrei mascando chiclete. Eu acho que era bem plena, mascando chiclete com ela no meu braço. Tendo a plena certeza que eu tinha tudo sob controle, não querendo ajuda, não me botando num lugar vulnerável. E eu acho que foi no terceiro dia, mãe. Foi no quarto que eu me levantei, eu tive a cesárea. Eu me levantei, peguei uns planners e fui fazer a rotina da Ana Lu. Pior, gente, você chegou em casa já querendo já marcar uma reunião para a gente decidir, porque você já tinha mapeado toda a rotina da Ana Lu, entendeu? Um planejamento maravilhoso. Eu só olhei para você, mentalmente eu digo, minha filha, eu sinto muito, mas aí, depois você descobrirá. Não, então, aí o ponto que eu queria chegar. Dentro da minha geração hoje, há muita informação, né? Esse excesso de informação. E é muito complicado para a gente, como mãe, principalmente que está passando pela primeira vez sobre isso, ter a percepção de filtrar. Então, aquilo que é desconhecido, as mães que vão se identificar, que tem essa inclinação de deixar tudo organizado como é a minha inclinação, tem mães que deixam a vida me levar numa boa, porém tem muitas mães como eu que têm essa inclinação de organizar tudo. E aí você vê a internet como fonte de informação, só que há um excesso de informação e realmente a gente não tem esse freio de limitar algumas coisas. Então a gente mergulha de cabeça, acha que é literalmente o que a gente leu e não é. Mas foi muito legal porque mesmo eu chegando, querendo marcar uma reunião, mascando chiclete e achando que estava tudo certo, eu achei muito legal, mãe, porque você olhou para mim, e olha que você já passou por isso, né? Tem 3 filhas. Mas você olhou para mim e me permitiu viver aquilo, pontuando, mas realmente sendo uma rede de apoio, né? Que tá ali para apoiar. Eu era sua rede de amor e sou sua rede de amor. Isso, né? E aí a primeira dificuldade que eu vejo com relação à minha geração, eu queria depois ver com você como é que foi na sua época, que não tinha essa internet, essas coisas, porque a gente é bombardeado com muita informação. Sim. E esse impulso, não só comigo, mas a maioria das mães de primeira viagem, acontece isso. A gente tá lá com todo o conhecimento, então a gente acha que vai arrasar, determina, limita, fica muito cansada, porque não aceita ajuda, e isso é outra questão que a gente vai chegar depois. Mas na sua época, você não tinha isso aí. O que é que acontecia? Os ruídos, eles eram muito menores. Tudo que acontece hoje na internet já acontecia de forma no físico, né? No off. Mas a concorrência da loucura era menos. Hoje tem muita informação, e tá todo mundo hoje querendo falar muito. E pelo falar muito, e tá todo mundo também achando que também entende muito. Isso. E cada um tá dando a sua porção da sua dor, da sua irreverência, da sua descoberta, da sua loucura. E na minha época era tudo mais silencioso. A concorrência também da loucura era menos. E quando eu digo concorrência da loucura é porque hoje você abre a internet e todo mundo tem uma receita, né? Imagina que loucura, você já está fragilizada, você já saiu, teve um filho, pariu, a mudança do corpo, tudo, o hormônio, tudo muda. E ainda tem um monte de gente que diz que tem a receita melhor para você. Aí tem as loucas de plantão que resolveram fazer uma dieta maluca, ou resolveram não comer, ou resolveram fazer qualquer coisa. Ou a genética também, né? Prevaleceu e deu tudo certo. Magérrima depois do parto. E aí vende isso como uma solução, que foi só para ela. Então, assim, na minha época não se tinha esse ruído, não se falava tanto sobre. A gente tinha mais tempo para ter mais silêncio, para a gente poder ponderar algumas coisas. E a loucura, ela não se perpetuava, porque a gente não tinha outros loucos compartilhando da sua própria loucura, né?
E com todo respeito, eu digo que é uma certa loucura, porque não é que isso foi baseado, as descobertas das mães, baseadas em... Não, foi baseado simplesmente naquilo que ela viveu, na mente dela. Na experiência Na dela, experiência dela, e de repente a gente traz isso como uma solução que é real e para todos. Isso. Então, na minha época não se tinha, era desconfortável, como é desconfortável, mas tinha o consolo e o conforto da gente não ter tantas opiniões e tanto barulho. Isso foi bom. De silêncio, né, mãe? Isso foi bom. E é justamente uma das maiores dificuldades que eu também queria entrar. A minha geração, eu queria saber como é que foi a sua também, para ter esse comparativo, a gente mal tem o nosso filho, já tem uma pressão enorme para voltar ao normal, voltar à rotina, ao trabalho, ao corpo, até o autocuidado, que tudo precisa de um tempo. Eu falo muito nas redes sociais que eu estou agora começando a voltar com um pouco mais de constância com relação aos exercícios físicos. A Ana Lu tem 3 anos. Enfim, é a minha jornada. Só que a sensação é que a gente tem que voltar o quanto antes. E até porque hoje os papéis eles estão muito equivalentes do homem e da mulher. Os dois têm que sair para trabalhar, os dois têm que estar com os... assim, a sensação que eu vejo é que está tudo muito misturado, muito bagunçado. E para a mulher, acredito que ficou muito pesado. Porque a gente está fazendo tudo. Aí não tem como voltar mais, sabe? Nós estamos refém de uma super mulher que foi vendida e foi locada na cabeça de alguém, de outras mulheres de outras mulheres também compraram esse supra-sumo de Mulher Maravilha. E hoje a gente virou refém. Então, assim, se tem filho, você tem que ter alta performance como mãe, alta performance do corpo, alta performance para você ganhar dinheiro, alta performance para você ser mais bonita, alta performance para que seu filho ele fale antes de qualquer outro, alta performance. E assim, isso tudo foi inventado, né? E tem gente ganhando de forma errônea, não vou falar de forma picareta, mas tem gente ganhando muito dinheiro vendendo a ilusão da alta performance. Aonde você teve filho e aonde você já está indo para academia, você já tem todo o tempo do mundo, bom, alguém está perdendo. Ou a mãe está perdendo de estar em tempo com seu filho, ou o filho está perdendo de estar com a sua mãe. Isso aí a gente tem que ver de acordo com o nível de interesse de estar de cada um. Mas eu acredito que a criança sai perdendo. Mas eu acredito também que a gente está nessa loucura da alta performance. Você sabe, embora a gente tenha uma agência, a gente trabalhe com isso, mas eu não curto muito as redes sociais, né? Low profile, né? Mas... E está tudo bem, quem trabalha com isso, por exemplo, você tem o Ana Lu Podcast e foi muito bem pensado, a gente conversou muito enquanto família, Sim. Até porque você também teria que estar se expondo. Sim. E mãe, eu preciso então ter um conteúdo de valor, preciso ter uma proposta também de valor. E muitas vezes essa proposta de valor, esse conteúdo, eu já vi muito você partilhar e quebrar a cabeça, não, mas isso eu não posso mostrar porque isso aqui é uma mentira. Exatamente. Né? Então eu não vou mostrar, eu não vou estar falando sobre por mais tentador que seja, né? Mas é isso, eu acho que a gente está vivendo essa coisa da busca incessante para ser a super mulher, a super tudo, e a gente está refém. E parece que não tem como voltar, né? Eu sinto que é como se todo mundo soubesse, todo mundo sabe lá no fundo que isso não existe, só que todo mundo quer de alguma forma vender que consegue fazer isso e sabe aquele elefante branco na sala que ninguém quer tocar, mas todo mundo sabe que ele está ali? E uma das coisas que você falou, e realmente assim, enquanto mulher, mãe, eu tô de saco cheio mesmo, desse movimento, exatamente dessa super mulher. Principalmente assim, quando você vira mãe, é o que eu ouço, é o que eu sinto, que a gente partilha. A gente realmente encara muitas coisas de formas diferentes, né? E vê ali as prioridades. E quando eu vejo outras mulheres que vendem esse movimento, e o pior,
a gente meio que dá palco para isso. A gente fala, não é assim e tal. Porque hoje, ou você se faz de louco para ser aceito dentro de uma bolha, né, dessas super mulheres, ou você vai ter que ter peito, e é uma opção, é uma opção sensata, peitar essa loucura de, não é bem assim. E quantas mulheres não se sentem frustradas porque tiveram filho e não conseguem organizar tudo na caixinha, ainda, além de organizar tudo na caixinha, etiquetou tudo, sabe, fez o planejamento da semana, já fez o almoço da semana. Gente, isso não existe. Isso não existe. Não existe. E uma coisa que eu gostei de você colocou, acho que foi ontem, aí você estava na academia, tal, toda plena, bonita, mas você deixou claro, opa, eu estou fazendo isso aqui porque eu estou com a minha rede de amor, de apoio. Caso contrário, seria impossível de acontecer. No dia de hoje, eu teria que negociar horário, negociar algumas situações. Então, assim, é isso. Eu acho que deve existir mais lugares seguros. Dentro da própria internet, a gente furar um pouco essa bolha, sabe? E mostrar a maternidade real. Essa maternidade que ela vem com ônus, vem com bônus. E eu sei que tem muita mulher que talvez queira estrangular a gente, mas eu li um dia desse, uma atriz, ela dizendo, eu amo ser mãe, mas detesto a maternidade. Oi? Como assim? Então, virou moda hoje a gente se vestir de forma ridícula e também opinar de forma que não me cabe. Então, para mim isso é uma loucura, sabe? E aqui eu estou sendo muito sincera. E já que a gente está falando enquanto geração, mas eu acredito que nós hoje temos menos liberdade. Totalmente, mãe. Menos liberdade. E a gente está vivendo uma ilusão. A gente tem menos liberdade. A gente não tem nem liberdade hoje de dizer que a gente é mulher. Porque aí virou, um bicho, né? É um bicho papão você dizer que você é mulher. Hoje ninguém sabe mais o que é ser mulher. Ninguém sabe mais o que é ser mulher e ninguém tem mais o direito de falar, né, mãe? Não tem. Uma das coisas que eu vejo também é a relação, né, do homem e da mulher, do casal. Como tá complicado hoje, principalmente na chegada de um filho, onde os papéis, a sensação sincera que eu tenho é que os papéis eles estão muito misturados. E que aquela mãe que, por exemplo, como a gente estava falando aqui, mãe, sobre vender essa super mulher. Então, eu estou vendo hoje também um efeito muito ao contrário das mulheres que querem ficar em casa, das mulheres que querem criar os seus filhos, das mulheres que querem ação boa. Mas esse movimento, se a gente disser uma coisa dessa, vai todo mundo dizer que a gente é retrógrado, que vocês estão vivendo no mundo da lua, e que horrível. Opa! Mas como respeita assim? Mais, como sabe? assim? Não respeita. É como se tivesse só um posicionamento de super mulher, onde super mãe. Maridos virando filhos, mulheres virando pai e mãe, dentro de casa. E assim, isso é muito preocupante, porque os papéis hoje, como você falou, eles estão hoje misturados e cada um quer ter o direito de estar em qualquer lugar, então não tenha filho. Exatamente. Ponto. Não tenha filho. E nada do que a gente disser hoje, nada do que a gente quiser inventar hoje vai mudar que criança precisa do pai e da mãe. Exatamente. Né? E esses papéis eles precisam ser bem definidos para que essa criança ela também possa entender-se quanto criança. E o mais importante, sabe, mãe? Estar com a criança. Hoje em dia é muito mais valioso você oferecer ao seu filho coisas do que o seu tempo, o seu amor. Não, eu preciso que meu filho estude na escola tal, eu preciso que ele faça isso, eu preciso... E não é muito bem visto realmente o essencial, né, mãe? Que é o amor, que é o vínculo, que a mãe está com seu filho, que é o pai ter um tempo de qualidade com seu filho. Então, assim, é realmente muito preocupante ver, até a gente conversa sobre isso, a geração da minha filha, a geração desse pessoalzinho que vem aí, porque mãe tá sem referência, não tem repertório emocional, tá sem referência. E assim, coisas são coisas, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que você ensinou pra gente é o amor, é o vínculo mesmo. E é isso que eu luto muito para passar pra Ana Lu.
mas me preocupa. Eu queria saber se na sua época, com relação a essa questão do trabalho em si, porque hoje a mulher, se ela não trabalhar, ela não é valiosa, né? Na verdade é isso. A mulher, não tem valor. a vaidade, o valor da mulher é medido pelo que ela produz. É totalmente capitalista isso, mas a gente não quer enxergar muitas vezes. Na sua época, essa questão do trabalho teve já, tal, mas era tão forte como hoje, como é que era isso? Quando eu tive você, eu precisei conciliar a maternidade com o trabalho e eu precisei fazer escolhas. Eu tive você muito nova. Eu tinha 19 anos de idade. Bênção. E vieram todos os pacotes, um casamento frustrante, falido, e claro que ruiu, né? Um pai ausente. Mas assim, eu precisei fazer algumas escolhas. Eu tinha duas alternativas, ou eu viver para mim, ou eu entender que você era o melhor presente para mim, o meu presente. E digo de novo, essa percepção minha. Ontem a gente estava conversando né? E a gente estava, acho que estava tomando vinho, estava? Acho que estava. E eu disse, pô, eu amo ser mãe, eu nasci para ser mãe. Eu gosto. E, consequentemente, eu amo ser vó. Cara, isso é extraordinário. Você vê a sua geração. E não tem coisa mais inteligente do que você olhar para isso como um grande presente que ele é. E cuidar disso, né? Mas foi delicado. Eu também tive a sua avó. A mamãe, sua avó, ela foi muito essencial, que foi a minha rede de apoio. Na época a gente não chamava de rede de apoio, era apenas vó que amava. E a mamãe, ela foi fundamental, né? Eu tinha que cortar, muito certo, porque trabalho para casa. Mas no meu entendimento, eu não escolhi, eu escolhi ter você. E estava tudo bem. E a mamãe me ajudou muito nessa situação, mesmo eu separada. Mas eu tive esse canto de amor, esse canto de cuidado. Mas eu também precisei entender que você precisava de mim. E não era para o resto da vida que você ia ter meses, ou 1 ano, 2 anos, ou 3 anos. Eram fases. E quando eu me concentrei em entender isso, eu era livre para ser presa a você, em amor. Em amor. E eu era muito nova. E quando eu encarei a maternidade, a sua presença, a presença de Anitta, mas a sua presença como o melhor meu, foi fantástico. É algo que eu vejo que é muito difícil hoje. E aí eu curti muito. Porque... E você sabe que eu curto você demais. Isso de você olhar para o seu filho, entender que é uma fase, entender que é isso aí. Isso. Entender que a maternidade tem esse momento que você vai abdicar das suas alguém coisas. Que depende de você. É como se a gente, mãe, na minha geração, meio que não fosse... Eu não sei, a gente não entendeu o que é como se a gente não tivesse esse... É porque o mundo da alta performance diz que você não pode perder tempo. Exato. E parece que estar com o seu filho ou com a sua filha é perder tempo. Você, ai meu Deus, cadê? Eu tenho que ir para academia, eu tenho que ir para algum lugar, né? É isso, gata, é isso. Tu não sabe o que é isso? Eu tenho que ir para algum lugar. É isso. Ai, eu tenho que... Gente... E o bebê, ele é 100% seu. Sabe? Então, a gente quer, muitas vezes, terceirizar o que a gente fez. Filho, a gente fez. E a gente terceiriza, às vezes, contratando babás, nada contra. Mas se você tem tempo para ter tempo para o seu filho e você optou por não ter tempo, você ainda pode fazer uma coisa, não tem mais um outro filho. Acabou-se. Né? E dê conta desse, mas não tem um outro filho, não terceirize tanto. E eu sei que existem mulheres que precisam trabalhar, eu precisei trabalhar, mas existiam coisas que eu não conseguia e não podia negociar, porque você precisava de mim. Então eu precisei amadurecer. Isso eu acho que é mais uma questão de maturidade, de você entender
que nível que o seu filho é de importância para Mas você? sabe uma coisa, mãe? Pronto, cheguei num pensamento aqui. Isso eu já conversei com várias amigas minhas. Vejo muitas mulheres falarem comigo no Instagram também. É como se a nossa geração, ela não foi ensinada a ser mãe. Porque olha só, a gente vive da minha geração ouvindo, mesmo que não foi diretamente dos pais, da mãe, mas ouvindo nas escolas, ouvindo que a gente precisava produzir. E não há nada de errado Tudo nisso, bem, né? mas a sensação que a nossa geração teve, tá? Sim. Que a gente precisava produzir, que a gente não poderia depender de homem nenhum, que a gente ia lá fazer conseguir. Porque na minha época, foi um boom muito grande das mulheres no mercado do trabalho, então foi muito essa força. Então, a sensação que eu tenho é que essa minha geração ficou um pouco perdida, porque quando se deu conta que realmente era mãe e que vinha tudo na bagagem de ser mãe, né, os ônus e bônus, a gente ficou assim, sem repertório mesmo, para poder encarar e ter essa maturidade, ter essa calma, ter esse momento de silêncio também, que a gente não tem. Minha filha. Então é muito difícil fazer, a gente demora muito mais, eu acho. Por exemplo, comparando a sua época, nesse sentido de perceber e aceitar o momento, Entenda, sabe? por que hoje as mulheres estão muito mais exaustas e muito mais cansadas do que as mulheres antes, que se dizia que as mulheres antes, tá? Na minha época, tá? Dos anos 90, quando eu tive você, eram escravas. Mas essas mulheres, elas não viviam tão esgotadas quanto hoje. É isso aí. Então, existia um pote muito colorido, cheio de mentira, cheio de comparativos, para você poder chegar nessa situação que você está e dar um salto naquele outro pote que está sendo vendido. É o pote do arco-íris maravilhoso. Isso, do unicórnio E aí encantado. você está ali correndo e não Nunca chega. é o suficiente. Porque sempre vai ter uma melhor, mais magra, uma mais mais magra, mais rica. gostosa, uma mais eficaz. Alguém que até alugou até um carro ou um local para mostrar que é bem resolvida, que tem a performance de ouro. Isso. A gente sabe que não é bem isso. Mas mesmo assim A gente está na era do cuscuz com filtro. Arrasou. Sabe? Você botou aqui amei, aquele pratinho de cuscuz, quentinho, delícia para comer naquela hora. Vamos tirar uma foto e botar o filtro no cuscuz. Vou botar para lá, para cá. Então, de 100 fotos, vai uma. Sabe? De 100 fotos, vai uma. E assim, isso é perturbador. E todo mundo está numa concorrência desleal, que é a concorrência da mentira. Não, né? A concorrência da mentira, a concorrência daquilo que é inalcançável. É inalcançável. Então, aí eu pergunto, quem somos? Quem somos? E quem queremos ser? Então, para mim, é algo que é difícil. E é por isso que eu lhe digo que eu tenho uma grande, olha que eu trabalho com isso, trabalho com pessoas, a gente, né, desde o marketing digital até o offline, mas eu me compreendo um pouco mais distante para que eu possa ter a minha sanidade mental. É porque na internet, realmente, 90% do que se vende não é verdade. Que é diferente, por exemplo, por que eu curto as suas coisas? Não é porque você é minha filha apenas. Eu acredito, você é real. Não, eu pessoalmente sinto essa dificuldade. Isso eu gosto. Eu pessoalmente sinto essa dificuldade porque a sensação de pessoas que criam conteúdo como eu crio, não estou dizendo que sou melhor ou pior, mas sou de verdade, que a gente está nadando contra a maré. Muitas vezes, porque... E é exatamente essa sensação. Às vezes parece que o verdadeiro, que o natural, que o humano, ele é descartável. E a mentira, ela é colocada sobre um palco onde as pessoas, elas dão... Elas gostam de ver, elas dão aplauso. Então, assim, dá realmente um revés 3, mas eu vejo que é isso, mãe, é continuar com a verdade, é saber e falar sobre essa performance da mulher que não existe. E sabe o que está mais adoecendo as pessoas? Na minha época, quando eu tive você, cara, se eu errasse, o erro estava ali. Mas hoje não. Se uma mãe, ela erra ou, sei lá, foi falha em alguma coisa.
Aí chega, ou ela vai para a internet chorar as pitangas, querendo a aprovação de um monte de gente. E aquilo vai reverberando, reverberando, reverberando. Aí chega um monte de gente para opinar. E aquela mãe, naquele ato de escandaloso, de fraqueza, e não digo nem fraqueza, Vulnerabilidade, mas vulnerabilidade, ela queria ser acolhida. E ela não vai ser. Porque tem um monte de gente com a régua Juízes, enorme para medir você, para pesar você, Isso. para dizer se você está apto ou não. Hoje está muito difícil, mãe, de verdade. Não só no online, na vida como um todo, de você falar o que você pensa, de você se mostrar mulher. Eu não concordo com essa mistura de valores. Eu acho que mulher tem um papel, acho que homem tem um papel também. Exato. Sabe E essa eu acho que isso tem que palavra? ser conversado, porque há equilíbrio só Essa nisso. palavra que você falou, valores. Nós somos cristãos, cristãs. E as pessoas, elas estão hoje quebrando princípios. Isso não tem volta. E aí estão negociando também valores. E está todo mundo hoje querendo dar muito mais evasão ao... Ah, mas eu preciso. Isso. Eu quero. Eu preciso, eu quero. Eu quero. Feito criança birrenta. Exatamente. E a gente não ainda se colocou nesse lugar de o que Deus quer mesmo? Qual é o meu propósito? E tem um monte de gente que está tão desgarrado de princípios e de valores daquilo que Deus, dentro da nosso cerne, da nossa essência, que não sabe mais qual é o seu propósito. Aí tem um monte de gente dentro da própria internet e fora dela também, vamos combinar, vendendo pacotes de propósito criados onde a pessoa está tão seca e vazia que vai comprar um pacote de propósito que foi gerado e feito por outra pessoa. Não tem nada a ver com você. É porque é justamente isso. É uma coisa que, assim, eu sinto muita dificuldade. Eu sei que muitas pessoas da minha geração também, acho que todos, né, mãe? É distração. A distração sobre o que você poderia estar fazendo de melhor. Até o descansar para a mulher hoje é um fardo. Porque se o descanso, ele não é visto com bons olhos. Não pode. Você está perdendo tempo de ser produtiva. Você tem que correr a esteira, lendo alguma coisa, ouvindo Spotify, enfim. Então, assim, a sensação realmente é desse esgotamento total, porque nós não somos mais autorizados a descansar. Eu não sei quem é que falou, eu estava aqui tentando lembrar, mas nós estamos nos enchendo de conteúdos e nos esvaziando de nós mesmos. Sim. E assim, conteúdo sem filtro, é aquilo que eu acho que vai dar bom, é aquilo que está dando certo com o outro. E aí eu começo a me esvaziar de mim. E o que é que sobra? É uma pessoa carente, é uma pessoa desnutrida de alma. É porque é isso, mãe. Eu acho que falta muito esse tempo de silêncio, de se ouvir. Por exemplo, eu aqui com vocês, a gente está na correria tão grande do dia a dia enquanto mãe, né? Eu digo por mim mesmo, para manter tudo em ordem, para manter tudo no lugar. Às vezes nem com esse olhar de alta performance, mas um olhar de assim, deixar tudo organizado, que mãe tem esse impulso. Sim. Inconscientemente com a internet, as pessoas, porque assim, a internet, ao meu ponto de vista, ele é um reflexo da sociedade. Sim. Né? Então, a sociedade como um todo, não só na internet em si, a vida ela está assim, se você senta para conversar com alguém, você não pergunta... A internet eu só dei coragem para muitos mostrarem aquele lado, né, que estava escondido às vezes. Ou está performando, mas se você senta para conversar com alguém, você não pergunta o nome. Como é que você gosta de fazer? Você trabalha com o quê? Isso. Quantos seguidores? Quantos seguidores? Você tem a página, ela vai lhe medindo de acordo com isso, não de acordo com a sua essência. Eu acho isso tão complicado. Então, assim, eu acho que falta essa sensação de, não solidez, mas solitude, de você se ouvir, de você se conectar. E o que a senhora falou é isso, você se enche tanto de coisas externas que você vai se esvaziando de si. E interessante dizer hoje que a proposta nossa não era aqui falar sobre as crianças, não, mas essas mulheres, os maridos, essas pessoas que estão trazendo crianças para o mundo. Sim. Afinal de contas, toda a educação, tudo aquilo que a criança vai receber vai ser de nós. Sim. Né? E essa conversa que a gente está tendo, ela é tão gostosa
e ao mesmo tempo de tanta responsabilidade, né? Que eu sei que vai ter um monte de gente que vai concordar, um monte de gente que não vai discordar, e tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. Mas furar a bolha e se a gente causar até discordância é bom. Porque pelo menos estão pensando, né? Começar a Pensar sobre qual é o seu papel, qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito? Quem é você? Eu sou pedagoga, eu sou jornalista. Quem é você? Ninguém hoje mais consegue dizer quem é a pessoa, nem o nome, mas primeiro vai dizendo logo o seu currículo. O que ela faz, E antigamente, quem é você? Eu sou filho de fulano de tal, neto de fulano de tal, os meus pais vieram para cá, papapá. Existia tanta honra, tanta história, existia um lastro, sabe? Não só de reverência à sua história, à sua geração, mas também até chegar a você. E era que lindo. E antes, sabe, eu era muito novinha, quando eu era novinha, tinha aquela coisinha, anotar no caderno da venda, porque, não, eu sou neto de fulano de tal. Aí a pessoa já sabia daquela geração ali, pessoas de honra, né? Sua palavra era bigode. Hoje não. Hoje não existe mais isso. Não, porque eu sou não sei o que lá, eu sou não sei... Oi? Quem é você? Gente, eu até estava conversando com o André, seu padrasto. Se a internet acabasse hoje, como seriam as pessoas? Acho que tinha muita gente que estaria louco. Porque, meu Deus, o que me resta é só o que eu fico mostrando na internet, mas eu não sei quem eu sou. Né? Então, assim, falta isso, essa melhor confiança de quem nós somos como pessoas e como mães, como pais. Eu acho que isso iria melhorar muito. O primeiro passo é se descobrir, saber quem você é. Eu acho que é um ruído, como a senhora falou, muito grande em se ouvir mesmo, sabe, mãe? Porque, principalmente na minha geração, eu sou dos 30, né? 30 a mais. 32 vai fazer isso. Deixa 30 a mais. E aí, 30 a mais. Eu achei com a minha idade, e assim, eu vejo que muitas também, a gente já tentaria simplesmente era CEO já, entendeu? Com, sei lá, 5 empresas que... Muito bem, obrigado. Maternidade, tranquilo. Então, faltou realmente encarar o ordinário como maravilhoso. Porque a gente sempre está buscando algo extraordinário, uma sensaçãozinha a mais, um frio na barriga, coisa. E o ordinário, ele não é experimentado, a gente não consegue estar no presente mais, ou a gente ou está sofrendo pelo passado, ou está pensando no futuro. A gente está uma geração muito ansiosa e o Brasil é o país, eu acredito que em primeiro lugar, mais ansioso do mundo. Então, assim, isso diz muito. E parece que, não sei se é o primeiro ou o segundo, sobre o consumo da internet, redes sociais, influenciadores, essa coisa toda. Então, assim, isso impacta diretamente na nossa maternidade, sabe? Na forma como a gente está maternando, na atenção que a gente dá para os nossos filhos. E eu acho que realmente a gente tem que parar e pensar sobre isso, porque a gente conquistou muita coisa enquanto mulheres, e foi maravilhoso. Sim. Só que a sensação que eu tenho, a gente conversa sobre isso, é que a gente ultrapassou um limite para viramos refém. Tá um peso, tá cansativo. Viramos refém de uma mulher impossível de ser. Impossível de encarar. E assim, você estava observando você, e eu me dei conta, eu digo, meu Deus, eu tô com a minha filha conversando sobre tantas coisas no seu podcast. Quando eu tive você, talvez seria impensável eu imaginar essa cena. Mas isso aqui foi construído em amor, né? O fato de nós conseguirmos nos olhar
E esse olhar vem sobre aquilo que você falou, que é do ordinário. O ordinário, eu costumo dizer que é o tijolo da construção daquela casa extraordinária. Ela é feita de diversas coisinhas, né? Que se a gente for olhar, a gente vai dizer que é ordinário. Mas essas pedrinhas, esses tijolos é o que constrói o nosso extraordinário da vida. E eu sinto muito hoje pela geração que a gente tem hoje. E tem muitas pessoas até na minha idade, hoje eu estou com 5.1, ou seja, eu sou uma boa ideia. E lembra que eu tinha falado para você, eu digo, poxa, tá todo mundo tão escondidinho nas suas emoções, só colocando aquilo que é roteirizado. Sim. Que eu digo, quando essas mulheres chegaram na menopausa? Menina, Alô, você, que é uma merda, vamos assim dizer. Não vamos romantizar. Mas com o tratamento ok, dá pra gente passar. Mas as pessoas elas precisam se preparar e conversar sobre verdades. Da mesma forma como tem muitas mulheres hoje, vamos tomar um vinho hoje, vamos conversar sobre o quê? Menopausa, amiga, como é que você tá? Eu sinto calor nos pés, eu sinto assim, eu sinto aquilo, ou eu não sinto. A mesma coisa é hoje, talvez até na sua geração. Vamos sentar, vamos conversar. Quais são as tuas dores? Eu vou falar também as minhas. Não, comigo é tudo não, é organizado. Hoje não, falar sobre dores Hoje falar sobre dores é você assinar um atestado de fraqueza. Isso, exatamente. É loucura, né? Então, assim, fica muito inviável viver na sociedade, porque você não pode ser vulnerável, você tem que performar. A mulher ela tá com vários papéis no nível igual ou a mais do que o homem, só que a maternidade ela exige muito mais, né, da mulher, a parentalidade. Sim. Corpo, existe alma, mente, tudo, hormônio, tudo. A gente quis tudo e agora a gente tá com peso, cansada. Eu acho assim que a sensação que lá no fundo tá todo mundo não querendo mais, só que ninguém quer falar. Sabe, assim, tipo, eu tô cansada, todo mundo cansado, tipo assim, ninguém quer falar. Motor, eu quero descer. E ninguém quer falar sobre isso, mas todo quero mundo descer, quem é não quero mais brincar disso, então, não quero mais brincar. Tá cansativo. Eu quero simplesmente ser mulher. Eu quero fazer as minhas escolhas sem estar em bolhas especificamente projetadas que foi projetada por alguém que diz não, que está ganhando inclusive dinheiro com isso, sabe? Eu estou cansada das pessoas viverem em bolhas. A bolha da identidade disso, a bolha daquilo. Vamos só ser gente. Isso. Eu estou cansada. Eu não tenho nem rosto bonito para isso. Nem tirando o óculos. Nem cansada. Minha mãe, cansada. O que você pode deixar, dentro de tudo que você já passou, e obviamente a geração que veio antes da minha, o que você pode deixar de conselho para as mulheres que estão nessa onda, nesse caminhar, às vezes, essa rotina rápida de não se olhar, como eu já estive em vários momentos? O que você pode falar para as mães que estão assistindo aqui, estão cansadas também? Admitam que estão cansadas, recalcule a rota, veja quais são os princípios que você não tem concordado e está tudo bem não concordar. Se posicione, tire, sabe, aquele nitro da vida e vá no seu caminhar. Na minha época, lá em Barbacena, o auge era escrever um livro, lembra que eu falei para você? Plantar uma árvore e criar um cachorro. Hoje não. Hoje você tem que ter 3 milhões na sua conta. Isso. Você tem que ter 2 carros, nem que seja alugado, né? Para dizer que você está performando muito bem, você é a pessoa de valor, isso, mas talvez sem caráter. E que você vá fazer de conta, vá viver uma vida de sucesso. O que é o sucesso hoje? Então tá todo mundo nessa corrida louca, feito rato de laboratório. E alguém está ganhando seriamente dinheiro com isso. E a gente estava conversando, eu adoro quando a gente conversa muito, principalmente nas madrugadas,
E tá todo mundo aqui, ó, vindo pro topo, para a corrida do ouro. E sabe quem está ganhando dinheiro? Quem está vendendo pá. Quem está vendendo pá. E aí, só fica aqui, ó. Quer uma pá? Tá. E aí vem a corrida, aquela loucura, cavando. Venda pá. É seguro. E traz sanidade. Sabe? Vender o ordinário para buscarem o extraordinário. Mas as pequenas coisas da vida, não tenha vergonha de simplesmente estar cansada. Apertar aquele botão, não é aquele botão, tá, gente? Do F. É o botão do desliga a luz, vai dormir. Se permitir, né, mãe? Se permitir de pedir ajuda. Isso. A gente tem uma grande dificuldade da minha geração em pedir ajuda. Eu vejo muitas mães, principalmente no início, você sabe que tá passando por aquele perrengue, né? Nos 3 primeiros meses, você tenta chegar junto. Não, tô bem, tô ótima, às vezes fica. Então, assim, é uma dificuldade muito grande que a gente tem em pedir ajuda, em se demonstrar vulnerável, em se ouvir. Se ouvir hoje tá difícil, se ouvir, porque requer muito esforço mesmo para tentar silenciar as vozes. Requer tirar a armadura, né? Requer tirar a armadura. E é muita armadura, né, mãe? Para você, enquanto mãe, qual é hoje... É o meu marshmallow. Qual é hoje o maior Tu quer um desafio? Quero. Qual é hoje? Para você, claro que você lembra da sua infância, você lembra de princípios que foram negociados ou não, né? Lembra quando você me pediu para... Mãe, deixa eu ir para o show. Você tinha 12 anos, eu acho, 12, 13. Da Ivete Sangalo. Da Ivete Sangalo. Abalou, Aí eu disse, minha filha, você lembra que eu tinha falado para você? E às vezes as pessoas estão com vergonha ou com medo de falar sobre aquilo que ela acredita, né? Eu disse, olha, pergunta a Deus, se você com 12 anos de idade, se ele deixar, eu topo, tô dentro. E você, poxa, pegou pesado, mãe. Mas qual hoje? E aqui eu tô fazendo seu papel. Qual hoje a maior dificuldade hoje que você vê? Entre algumas negociações, entre algumas coisas, você está vendo, a Lu está crescendo. Não é? E na Lu tem um repertório de conversa excelente, extraordinário para 3 anos. Foi criada com muita racionalidade, mas qual hoje a maior dificuldade, qual é o seu maior medo? Que ela vai crescer, futuro, da sua filha virar um adolescente, nesta geração. Tome. A maior dificuldade minha enquanto mãe nessa geração? Sim, de educar, nessa idade, com tudo que está tendo hoje. E quando ela tiver, e ela, enquanto adolescente, qual é o maior medo? Tá, a maior dificuldade enquanto mãe é eu não me perder na forma que acredito ser o correto de educação para Ana Lu. São tantas vozes, tanto na internet como no dia a dia, são tantas cartilhas, e você fica, às vezes, com medo de se perder. Será que eu estou fazendo certo? Então, assim, o meu maior medo, e eu sempre fico atenta a isso, a não me perder. Não perder a essência do que acredito, não perder a essência do que eu acho que é o melhor para minha filha, né? E o maior medo é o mesmo, mãe. Eu não me perdendo, eu vou conseguir passar para a Ana Lu os valores e os princípios corretos, e o meu maior medo para ela, enquanto adolescente, é ela não se perder. Acho que a mesma questão para mim vai para ela. Dela não se perder, dela se reconhecer, se estabelecer, se elaborar e não se perder, né? Apesar de todos os ruídos, tanto, né, eu como mãe, uma adulta, nas minhas questões para com ela, mas ela para com ela mesma. E qual o seu maior... Por que o medo dela se perder? Por quê? Porque são muitas vozes hoje em dia, são muitos ruídos. E muita falta de quê? De Princípios, sim. De princípios, né? Então, muitos ruídos sem princípios, e os princípios, normalmente, eles permanecem os mesmos. Os ruídos são muitos, de muitas formas, de muitas cores, de muitos tamanhos. E chamam muito a atenção, né? Então, o meu receio para com ela, e eu acho que para todo ser humano, é você não se perder de si. É você permanecer no que você acredita. Interessante, está todo mundo hoje relativizando
o que é errado, Sim, para torná-lo, criando até cartilha para torná-lo certo, sim. e fazendo com que o certo ele vire uma coisa muito ultrapassada. É louco isso, Muito né? cafona, muito ultrapassada e até como se fosse até um palavrão. Já teve essa sensação? E aqueles princípios que você recebeu e que você acredita, às vezes é uma ofensa, parece um palavrão às vezes do que você está falando para outras pessoas. Elas não aceitam. Eu sei que eu estou no seu podcast, isso não estava no script nem na conversa nossa, mas como a gente estava falando aqui sobre gerações, né? Educação, mães, como eu fico orgulhosa Ai, eu vou chorar, sério. de poder olhar para você e dizer, cara, valeu a pena. E eu já lhe disse isso. Como eu fico orgulhosa, feliz de poder olhar para minha filha e saber que você tem eixo, você tem princípios, você é uma mulher de valor, você é uma mulher de caráter, você é uma mulher de fibra, você é uma mãe massa, de verdade. Você é uma esposa muito arretada, né? No melhor sentido da palavra, companheira, parceira. E você é uma filha tão maravilhosa, meu amor. Eu sempre disse para você, você foi meu primeiro amor. Quando eu olho para você, e aí eu vejo essa mulher. E, gente, dia 1º de novembro, Camila fará 32 anos. Não! Já, já. E que coisa linda de estarmos aqui, nesse momento, conversando sem vergonha nenhuma e sem nem eu nem você, a gente está com um combinadinho de não, vamos falar assim que é mais aceitável. E a gente resolveu, não, vamos conversar sobre algo que está, às vezes, entalado, né, na garganta de tanta gente. Mas eu não queria passar hoje sem lhe dizer publicamente o quanto eu amo você e o quanto eu me orgulho de você. Você é muito preciosa. E eu acredito que Deus, ele tem total, sabe? Total é a mão de Deus. Deus ele tem total responsabilidade sobre quem você é. Eu sempre pedi a Deus para que Deus ele pudesse, eu dizia, olha Deus, eu posso estar fazendo algo errado, então eu entrego a minha filha de volta para que Deus ele pudesse tomar conta, né, sobre aquilo que eu não consigo ir, sobre aquilo que talvez eu não pudesse estar escolhendo o melhor para você, mas Deus de sobremaneira ele fez e operou sobre a sua vida, sobre a vida das suas irmãs. E eu te amo. Ai, mãe. Eu amo muito você, minha filha. De verdade. Mãe. Na Lu Agora- Podcast. Eu não tenho a menor condição agora. É isso. E Gente! querer que tantas mães, gente, os filhos de vocês vão crescer. Projetem o amor que vocês têm hoje. Essas crianças vão crescer. E os filhos poderem olhar e dizer, mãe, valeu a pena. Valeu a pena e vale a pena. Amar, independente de geração. É como a Camila falou, não se percam. Não se perca. Não tenho a menor condição. Na Lu Podcast é seu. Fale. Gente, está acabando mais um no podcast. Eu não tenho a menor condição de continuar. Eu amo muito você, mãe. Eu Estou muito também. feliz por esse momento. Muito feliz, e eu já falei isso várias vezes, vocês são meu lugar seguro. Oh, E tudo que eu sou hoje, eu devo a você. Vou chorar. eu te amo. Eu amo você. Gente, acabou mais um no podcast. A maternidade que é sobre você. Ai, Te mãe. amo, menina. Vem cá com a mamãe. Oh, eu te amo de verdade, ó. Eu também, mãe. Que orgulho que eu tenho de você, minha filha. Te amo mesmo. Eu também.
Menina de mamãe, meu presente, meu presentão. Eu te amo muito. Vamos sair para algum lugar? Tá tão arrumadinha, né? Tão bonitinha. Não é? Bora Bora onde? pegar a Lulu e ir para algum lugar. Bora.